Vamos pegar agora esse exemplo aqui, ó, não tão trivial, da função f de x, definida em todos os valores reais, para todo número reais, ela é definida como x ao quadrado mais 1 sobre x, tá certo? Então, eu já desenhei aqui a função g de x, que é uma parábola, tá certo? Se vocês desenhar mandar fazer esse desenho em qualquer programinha que estiver aí online ou não, né, que faça gráfico de função, vocês vão ver que a nossa função f, que está em azul, é essa função aqui, ó, que fica perto da parábola bem lá em cima, tá certo? Vem. Nós vamos ver que ela vai ter um mínimo no ponto terceira raiz de 2, que é aproximadamente 0,8, bem pertinho do 1 aqui. E esse mínimo, esse valor mínimo, vai ser aproximadamente 1,89, tá? Então ela vem de lá, tá? Acima da parábola, vem, faz o mínimo, volta e vai tendendo a infinito aqui para o eixo Y, tá certo? A outra parte dela, tá? Por isso que é importante se estudar funções que não sejam as funções tão triviais a respeito de só assíntotas verticais e assíntotas horizontais. Porque na engenharia não vai ser assim. Só assíntotas verticais e só assíntotas horizontais. Tá? Então por isso que a gente está estudando então, funções assintóticas. Por exemplo, que essa função nossa aqui, f, pelo fato de a gente fazer a diferença entre f menos a g, a gente vai ver que a diferença das duas aqui, ó, tende para zero, quando x tende para mais infinito. Tá? E que também tende para zero quando x tende para menos infinito. Tá certo? A única coisa que foge agora aqui a nossa definição é a questão da assíntota vertical que a gente viu, que a gente não tem como comparar a assíntota vertical com a função aqui, porque a reta vertical não é gráfica de nenhuma função. Então o que a gente pode dizer, já para descartar, é o seguinte, olha, a nossa função f aqui, ó, tá? Quando x tende para zero pela esquerda, tá certo? Ou quando x tende para zero para a direita, ela tem um vai para mais infinito, outro para menos infinito. Então vamos colocar aqui já de cara já. Que limite de f de x, quando x tende para zero pela direita, aqui ó, né? Estou me aproximando aqui zero para a direita, a minha função vai tender para infinito. Tá ok? Já vamos descartar essa possibilidade aqui. Já deixar de fora essa possibilidade de ficar avaliando. Tá? Não por isso aqui. Então, o que acontece? Quando x tende a zero para infinito, isso aqui, mais positivo ou negativo, pequenininho, né? Isso aqui tende para zero. Essa aqui, com qualquer número positivo que eu colocar pequenininho aqui, tá certo? 0,01, tá certo? Já vai me dar um número maior ali em cima. Se eu colocar 0,001, já vai dar um número maior positivo, tá certo? Quanto menor aqui, maior fica esse número aqui. Então isso aqui, quando o x tende a zero pela direita, isso aqui tende para mais infinito. Tá ok? Então a gente já ganhou essa questão ali. Então o limite quando x tende a zero pela direita é igual a mais infinito. Tá ok? Deixa eu trocar de caneta aqui. Também limite de f de x, quando x tende para zero pela esquerda, tá certo? Agora para cá, tá certo? Aqui nós vamos mostrar que nós temos um ponto de inflexão aqui, ó. Ela faz assim, depois dobra a derivada, a segunda dobra de sinal, a derivada dobra de sinal, tá certo? E vai aqui, tá? E aqui nós vamos mostrar que a derivada segunda dá zero aqui, e que a derivada segunda aqui dá positiva, tá certo? Portanto, um ponto mínimo. Bom, limite fx quando x tende a zero para a esquerda, vindo para cá, então vai para menos infinito. Isso aqui é verdade? Olha, zero pequenininho, tá? Zero pequenininho negativo, menos 0,00000, ao quadrado dá zero. Então isso aqui continua sendo zero. Agora aqui é o contrário. Quando eu pego números negativos pequenininho, menos 0,0000001, tá certo? Eu vou pegar um número grande, mas negativo. Então, portanto, isso aqui tende para menos infinito. Ok? Então já ganhamos essa questão aqui, ó. Que tende para
é igual a menos infinito. Então, portanto, eu posso afirmar que a reta x igual a zero, que é o eixo x, e o eixo y, né? A reta y x igual a zero, é a assíntota vertical de f. Ok? Vamos ver a questão da parte assintótica aqui e da parte assintótica aqui, agora. Então, agora vamos verificar então que a nossa função f, x ao quadrado mais 1 sobre x, é assintótica à função g igual a x ao quadrado, com respeito a esse aspecto que está aqui e com respeito a esse aspecto que está aqui, tá certo? Ou seja, o gráfico da f e o gráfico da g se aproximam um do outro aqui, ó, né? E se aproximam um do outro nessa parte de cá, tá? Então, vamos considerar o limite da diferença entre f menos g. O que é f menos g? F é a parte em azul, então fica x ao quadrado mais 1 sobre x menos o x ao quadrado, tá certo? Quando eu considero essa diferença que está aqui, o que vai me dar? É o limite, isso aqui vai ser o limite da função 1 sobre x, tá certo? Eu vou estar estudando o limite da função 1 sobre x. Nós vamos mostrar então que a diferença entre as duas vai para zero, em algum sentido. Então, limite de f menos g, tá certo? Vou colocar assim, de f menos g. Quando x tende para mais infinito, vai ser igual ao limite de 1 sobre x quando x tende para mais infinito. Olha, quando x tende para mais infinito, quanto número maior que eu posso imaginar, tão grande quanto eu posso imaginar, 1 dividido por esse número tão grande que eu posso imaginar, isso aqui vai ser próximo de zero. Então, é zero. Certo? Então, o que eu consegui mostrar com isso? Pegando a diferença entre a f menos g, tá certo? E verificando que subtraindo a f da g, tá certo? Eu vou ficar com 1 sobre x. E o limite de 1 sobre x tende para zero. Então a diferença entre as duas tende para zero quando x tende para mais infinito. Então significa que, primeira coisa, vamos observar que x ao quadrado mais 1 sobre x, nessa parte positiva aqui, para x maior do que zero, tá certo? É claro que o gráfico da f aqui tem que ficar em cima do gráfico da g. Ou seja, se eu pegar aqui um valor aqui, ó, tá certo? Esse ponto que está aqui e esse ponto que está aqui, a diferença entre os dois é positiva. Tá certo? Tá certo? Por quê? Porque é x ao quadrado mais 1 sobre x menos o x ao quadrado. Tá certo? Então, essa aqui é o gráfico da função x ao quadrado mais alguma coisa 1 sobre x. Essa uma coisa mais 1 sobre x, x maior que zero, vai ficar maior do que x ao quadrado. Então, portanto, nosso gráfico está perfeito, né? Então, ele começa de mais infinito lá em cima, acompanhando o gráfico da g, tá certo? E vai decrescendo, tá certo? Esse ponto de mínimo nós vamos ver, tá certo? Aqui nós já sabemos que vai para mais infinito. Então, vai faltar para nós, já sabemos que f e g são assintóticas, tá certo? Tá? O gráfico da função g e o gráfico da função f se aproximam um do outro quando o x tende para mais infinito, ok? Por outro lado, limite de f menos g, que é a diferença, tá certo? Quando x tende para menos infinito, o que vai acontecer? Isso aqui vai ser igual ao limite, a diferença entre f menos g ficou só isso aqui, ó. É o limite de 1 sobre x, deixa eu dar a caneta aqui, é o limite de 1 sobre x, limite, né? Vou colocar melhor aqui, feio, muito feio, igual ao limite da função 1 sobre x
quando x tende para menos infinito. Quando x tende para menos infinito, um número dividido por um número tão pequeno quanto eu queira, ou seja, negativo, né? Negativo, tão grande quanto eu queira, mas negativo, tá certo? Isso aqui vai ser zero também. Vai ser um número negativo pequenininho, tão grande quanto eu queira, mas negativo, mais zero, mais próximo de zero. Então, tanto aqui como aqui, tá certo? Está me assinalando o quê? Que a diferença entre f menos g, ou seja, que o gráfico da f e o gráfico da g estão se aproximando um do outro, mas eles nunca vão se interceptar, tá certo? No infinito, tá? Tende a se aproximar um do outro, quando x tende aqui para menos infinito, ok? Então já ganhamos essa parte aí, de saber que a nossa função f, que é x ao quadrado mais 1 sobre x, ela é assintótica a uma parábola, com respeito ao mais infinito, com respeito a menos infinito, ok? Então, só falta para nós agora, nossa parte de assíntota já foi resolvida, mas complementar a isso, nós vamos determinar, para deixar o exercício mais completo, determinar que realmente esse ponto aqui é um ponto de mínimo, né? Certo? Que é atingido nesse ponto aqui, por valor esse aqui, e que esse ponto aqui é um ponto de inflexão. Vamos fazer isso? Antes de determinarmos que esse ponto aqui, menos 1, é o zero dessa função, antes de determinarmos que esse ponto aqui é um ponto de mínimo da função, tá certo? Tá? E que esse ponto aqui, além de ser um ponto de intersecção aqui, é um ponto de inflexão, tá certo? Vamos mencionar o caso como a gente mencionou aqui, ó. Aqui, a f, que é x ao quadrado mais 1 sobre x, o gráfico da f está acima do gráfico da parábola, tá certo aqui, ó? Para x maior que zero. Agora, para x menor que zero, tá certo? Não poderia uma coisa se interceptar na outra aqui. É aí que é bonita a coisa. Olha só, a simetria da coisa. Pro lado de cá ela ficou dentro da parábola, tá? Pro lado de cá ela ficou fora da parábola, tá? Coisa interessante as funções, né? Como elas despertam esse... como elas são assim, vamos dizer, imprevisíveis, né? Porque são tão imprevisíveis que justamente você precisa fazer um monte de gráfico, um monte de conta para descobrir o que está acontecendo com as funções. Agora imagine você pegou uma função muito mais complicada na engenharia, tá? Através de cálculo numérico talvez, né? Vamos ver. Olha cá, para x menor do que zero, presta atenção, para x menor do que zero, tá? Para x menor do que zero, se eu comparar o x ao quadrado mais 1 sobre x, comparar com o x ao quadrado, eu vou ver que o x ao quadrado é maior, tá certo? Aqui é tudo negativo esse valor, ó. Para x igual a menos 1, dá menos 1 da parábola. Para x menos 1 dá 0 aqui. Então já vejo que aqui 1 o 1 aqui é maior que 0, tá certo? Aqui, a gente vai ver, vocês podem ver, se pegar um valor que está aqui, x1 aqui, tá? Aqui é g de x1, tá certo? E aqui é a f de x1, tá certo? Então, porque x é negativo, né? X é negativo aqui, ó, tá certo? Então ele vai estar subtraindo aqui. Como x é negativo, essa parte aqui vai estar subtraindo uma parte negativa aqui, ó. 1 sobre x, que x é negativo, tá? Então o x aqui, somado x ao quadrado, vai ser sempre positivo, mas ele vai estar sendo subtraído de alguma coisa negativa aqui, tá certo? De algum número negativo aqui, número. Então, portanto, é claro, se eu tenho x aqui ao quadrado, tem x ao quadrado, do lado de cá eu subtraio alguma coisa negativa, né? Esse aqui vai ser maior do que esse. Então aqui é g, e esse aqui é f. Então o gráfico da g vai ficar acima do gráfico da f. Tá? Só recapitulando aqui, ó, para deixar bem claro, a nossa função f, que tem esse pedaço aqui e tem esse outro pedaço aqui, ó, né? Ela tem uma assíntota assim vertical, tá certo? Que é o eixo y, tá? Mas não tem assíntota horizontal, tá? A única coisa que nós conseguimos ver é que a f é assintótica
a parábola, né? Tanto aqui desse lado como uma desse lado aqui.